Olá, irmãos, a paz do Senhor, os amados irmãos, amém? Bom, irmãos, eu vou contar pela primeira vez, né? Eu vou contar pela primeira vez, né, a minha experiência quando eu fui batizado com o Espírito Santo e com fogo, né? E com fogo, ok? Então, depois é que eu vou trazer todo o mistério sobre os dois batismos, tá certo? Então vamos aqui primeiro ler um texto bíblico para que você possa compreender. Eu peço aos irmãos que abram aí as suas Bíblias em Mateus 3, versículo 11, que diz assim: Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cuja sandália não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Bom, vamos meditar nesse texto aqui. Então, os irmãos acabou de ver nesse texto aqui que Jesus, ele nos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, irmão, nós temos duas coisas aqui que são, né, diferentes, né? São duas coisas que são diferentes. Então, o próprio Deus, ele nos batiza com o Espírito Santo e também com fogo. E também com fogo, certo? Então, vamos meditar nessa parte aqui, né, para vocês entenderem. Olha só, a promessa do Espírito Santo que Jesus fez, que derramaria o Espírito Santo em toda a carne, todos aqueles que aceitavam, reconhecia que Jesus é o Messias, né? Então eles receberiam o Espírito Santo. Então, quando alguém recebe o Espírito Santo, significa que ela está sendo batizada, ok? Ela está sendo batizada com o Espírito Santo. Aqueles que recebem, aceita, né, o Espírito Santo. Então, por isso que a Bíblia diz, o próprio Jesus, ele fala, eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, né, eu entrarei em sua casa e farei morada. Então, quando alguém aceita a Jesus, confessa a Jesus, eles estão, né, sendo batizados. O Espírito Santo vem fazer morada no nosso coração. Então, essa pessoa ela recebe o Espírito Santo. Ela foi batizada, ok? Agora, irmão Roberto, e o que é ser batizado com fogo? Ser batizado com o Espírito Santo e com fogo. Então, nós devemos, irmãos, separar as coisas, ok? Nós devemos separar as coisas. Não é todo mundo que recebe o Espírito Santo, é batizado com o Espírito Santo, que já vai ser batizado com fogo, ok? Não vá confundir as coisas. Então, são mistérios que eu estou revelando aqui para vocês, que está oculto na Bíblia, que não são revelados para as pessoas. O mistério sobre a língua estranha, que é mistério que a pessoa fala entre você e Deus, tá certo? Então, escute. Os discípulos, eles receberam o Espírito Santo. Jesus, ele soprou a promessa que os Espíritos deles serem batizados, receber o Espírito Santo. Então, os discípulos, eles receberam o Espírito Santo e o que aconteceu? Quando os discípulos, os 11 discípulos receberam ali, né, o batismo do Espírito Santo, a promessa de receber o Espírito Santo, o que aconteceu ali? Eles falaram em língua estranha? Claro que não.
Então eu vou explicar, irmão, para vocês nenhum tema, tá? Aqui é só apenas um resumo para que você possa entender. Então, os discípulos receberam ali o Espírito Santo do próprio Jesus. O próprio Jesus é o Espírito Santo, certo? Só que depois, lá em Atos, veja bem, lá em Atos, eles recebem o batismo do Espírito Santo com fogo. Agora ele recebe, os discípulos e os outros ali, em Atos, eles recebem o batismo com fogo, ok? Com fogo. E o que acontece ali em Atos, quando ele recebe o batismo do Espírito Santo com fogo? Já com fogo, ok? Então ali, em Mateus, né, se eu não me engano, parece que é em Mateus ali, ele recebe o batismo do Espírito Santo, mas ali, veja bem, ali ele recebe o batismo com fogo também, certo? Em Mateus, ele recebe o batismo do Espírito Santo com fogo também. Mas, irmão Roberto, receber o batismo do Espírito Santo com fogo é só falar em língua? A pessoa tem que falar em língua? Irmão, claro que não. O batismo com fogo, com o Espírito Santo e com fogo, são dons que são distribuídos. Né? Isso eu vou trazer para você num tema, tá? Eu vou trazer para você num tema completo, para você conhecer a toda a verdade da qual os teólogos escondem de vocês. Os calvinistas aceitam calvinista, a igreja adventista e outras pessoas escondem de vocês. Eles dizem que não existe essa coisa de você falar em língua e mistério, né? Língua dos anjos e mistério. Eles dizem que não existe. Então, jamais você deve acreditar nesses teólogos de teologia, nesses apóstatas da verdade. Né? Ok? Então, temos, irmão, que procurar a Bíblia Sagrada, ok? Temos que procurar a Bíblia Sagrada. Então, esse mistério do que eu estou falando aqui, que os discípulos ali em Mateus, eles receberam o batismo do Espírito Santo e já com fogo, receberam com fogo. E como foi isso aí, Roberto? Eu vou lhe mostrar dentro da Bíblia como foi isso aí, ok? Então, você veja que em Atos, eles foram também batizados de novo, batizados com o Espírito Santo e com fogo. Então, eu já quero deixar bem claro para os irmãos que ser batizado com o batismo do Espírito Santo e com fogo, né? Já com fogo, significa, irmão, dons, significa dons. E os dons de Deus são variados, tá certo? Então, esse tema eu vou trazer depois para vocês completo. Não acreditem nas seitas que diz que não existe outras línguas estranhas, que é você falar entre você e Deus, uma língua estranha, que é você falar entre você e Deus. Então, não acredite nessa seita e nesses hereges, porque existe sim você falar em línguas estranhas que o homem não entende. É entre você, ó, e Deus. É entre você e Deus. E ponto final. Tá certo? O que aconteceu em Atos, né, é uma coisa que eu vou explicar para você. Então, o que aconteceu em Atos não foi a língua estranha entre você e Deus. Não, não foi o que aconteceu em Atos. Aquela língua estranha que aconteceu em Atos foi entre eles e aqueles povos de outras línguas, para que eles possam entender cada um na sua própria língua, tá certo? Agora, existe a língua estranha? Claro que sim, que é entre você e Deus, como diz a própria Bíblia Sagrada, irmão.
A própria Bíblia Sagrada, ela revela isto, o próprio apóstolo Paulo, que é entre você e Deus. O homem não entende. Então, o mistério, primeiro, já está aqui para você. A primeira verdade já está aqui para você. É entre você e Deus. Não é entre você e o homem, não. O que aconteceu em Atos foi entre eles e os homens, né? Para que os homens entendam cada um na sua própria língua, certo? Como exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, né? Eu sou judeu, então eu vou falar na língua, né, do egípcio, eu vou falar língua egípcia para os próprios egípcios entenderem, ok? Eu sou judeu, vou falar na língua inglês para aqueles homens que são da língua inglês entender. Então, aquela língua de Atos foi entre homens e homens, tá certo? Aí para algumas pessoas que não entendiam aquela língua inglês, né? Que a língua dele é outra, então ele não vai entender aquela língua do outro que está falando para o outro lá, entendeu? Ele não vai entender a língua daquele outro lá que está falando para o outro, ok? Então vamos lá. Então escute, irmão, eu vou contar para você a partir de agora, né, pela primeira vez, o meu batismo com o Espírito Santo com fogo, tá? Agora, o batismo do Espírito Santo eu já recebi quando eu aceitei Jesus. Confessei ali Jesus. Como é confessar Jesus? Irmão, tem que ler a Bíblia Sagrada. Tem que ler a Bíblia Sagrada. Então, quando nós falamos, Senhor, eu aceito Jesus, né? Eu aceito Jesus como meu Salvador, né? Eu me arrependo. Então, você já está confessando, né, Jesus. Você já está confessando Jesus, que você recebe como seu Salvador, como Messias, e ponto final. Daí você confessa seu pecado. Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, né, de tudo que eu cometi, e agora vou viver em santidade. Você vai repetindo aquela palavra que o pastor fala. Pronto. Ali você está confessando Jesus, que ele é o único Salvador. É assim que se confessa Jesus. Como o único Salvador, você está confessando diante dos homens e diante de Deus. Agora fica, né, os hereges. Não existe aceitar Jesus com pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Né? Pelo amor de Deus. Então irmãos, vamos lá. Olha só, né? O meu chamado, ele foi assim especial. Eu falo assim especial, né? Que eu vou explicar para você, né? Então as pessoas, o amigo meu me convidava para ir para a igreja e eu dizia, um dia eu vou, né? Um dia eu vou, um dia eu vou. Aí chegou um momento, né? Chegou um momento da minha vida, né? De tristeza. Eu tinha meus 15 anos. Aí chegou um momento da minha vida de tristeza. De repente tinha algo em mim que eu queria, mas eu não sabia o que, né? Eu não sabia o que. Eu queria algo, mas eu não sabia o que. E isso muitas pessoas também já sentiram. Já ouvi, né, testemunho de pessoas também que já sentiram o que eu senti. Aí você sente algo que você quer, mas você não sabe o que você quer, né? Então, nessa coisa de tristeza da minha vida pessoal, aí eu queria algo e eu não sabia o que. Aí o que acontece? Aí eu falei, eu vou para a igreja, eu vou para a igreja. Aí eu fui para a igreja católica. Veja bem, aí eu fui para a igreja católica. Aí cheguei lá, né, todo escuro, meio escuro, né, escuro, né, já para o povo não enxergar, para não ler a Bíblia mesmo. Aí a mesma repetição, né, a mesma repetição de Ave Maria, sei o quê, a mesma repetição. Então eu fiquei ali, de boa, né. Aí eu fui diante da imagem que ele fala que é de Jesus, aí fui lá, né, tal, me benzei, tal, fiz o sinal da cruz, tal, tal. Aí eu saí, irmão, eu saí, veja bem, eu saí da mesma forma que eu entrei. Eu não senti,
presença de Deus. Veja bem, tá? Eu não senti presença de Deus, alegria. Eu saí da mesma forma, ainda com aquele pensamento que eu queria algo, mas eu não sabia o que era. Aí veja bem. Aí no outro dia, de repente, Deus envia, né? Deus envia o irmão que sempre me convidava, né? Para ir para a igreja. Aí eu peguei e fui. Veja que incrível, veja que incrível. Aí eu fui para a igreja. Só em avistar, que era numa casa, né? Uma casa alugada que pagava, né? O aluguel. Pronto, aí eu entrei. Já, irmão, eu já me senti feliz só em ver o sorriso, só em ver o sorriso de me recebendo com alegria, né? Os irmãos me recebendo com alegria, sorriso. Irmão, já me senti, ó, feliz. Já me senti já feliz. Aí eu aceitei Jesus, confessei ali e só tinha uma Bíblia, só tinha a última Bíblia que eles compraram em Israel. Né? Eu recebi uma Bíblia de Israel, em português, o Novo Testamento e o Velho. Irmão, eita Bíblia, irmão, eita Bíblia de Israel que eu recebi, que eu vou ver até se eu encontro ela ainda, né? Nos mercados aí, nos comércios. Vou ver se eu encontro essa Bíblia, irmão. Bíblia de Israel. O Velho Testamento Novo. Irmão, eita Bíblia gostosa. Então eu recebi essa Bíblia e quando eu aceitei Jesus ali e confessei, irmão, eu senti a presença de Deus. Quando eu abri os olhos, uma luz assim, né? Uma claridade assim, irmão. Eu senti a presença de Deus, senti a alegria e saí feliz. Eu saí feliz, entendeu? Então, aceitei Jesus e nunca mais eu larguei da Bíblia Sagrada. Era dia e noite, lá eu tinha meus 20 anos por aí. Era dia e noite dentro da Bíblia. Então, né? Então vamos lá. Então eu senti alegria, certo? Aí depois, durante muito tempo, né? Muitos anos, né? Eu já com 30 e poucos, aí eu fiz uma pergunta para mim mesmo, né? Assim, eu fiz uma pergunta dentro de mim, né? Para Deus, né? Mas Senhor, né? Mas por que o Senhor me levou? Por que eu tive que ir para a igreja católica? Em vez de o Senhor me levar direto, aí Deus dá a resposta, irmão. Aí Deus, ele lhe dá a resposta. Aí eu digo, entendi. Então Deus, ele quis mostrar a diferença de uma igreja falsa, de uma igreja idólatra, para realmente uma igreja verdadeira. Uma igreja onde você não sente a presença de Deus. Você não tem alegria, você não sente nada. Você sai da mesma forma que entra. Na igreja católica, você entra pecador e sai pecador. Não há mudança, não há nada. Você não sente realmente o poder, a presença de Deus, não. Na igreja católica, não. Você entra pecador e sai pecador. A igreja católica é a igreja dos pecadores, de pessoas que não realmente não necessitam realmente de arrependimento. Então, é uma igreja dos pecadores, que continuam pecadores na prática do pecado, ok? Então, Deus me mostrou a diferença de uma igreja realmente verdadeira e de uma igreja falsa que é idólatra, certo? Bom, então, passando-se o tempo, aí os irmãos me chamou para a sede, né? Para conhecer a sede, né? Eu ainda novato, né? Aí eu fui. Aí lá estava acontecendo, né? O batismo do Espírito Santo com fogo, né? E eu ali sentado vendo, né? Aí o irmão que estava perto de mim, né? O meu amigo, né? Que morava vizinho a mim, aí falou, vá Roberto, para receber também, né? E eu era muito meio acanhado, né? Meio acanhado, né? Aí eu peguei, desejei, né? Aí eu desejei, eu vou para receber. E eu fui para receber. Eu fui com toda
convicção para receber também e sentir o poder de Deus, ok? Aí eu fui. Aí eu fiquei na fila ali, aí já tinha pessoa que estava caída no chão lá, né? Falando ali em outra língua, tá? Falando em outra língua. E eu, como era novato ainda, a gente acha estranho, né? Mas eu não, tranquilo, né? Jamais eu vou contender ou falar, não, tranquilo. Aí o pastor veio e soprou aqui nos meus ouvidos. Irmão, preste atenção. O pastor, ele soprou. Assim como Jesus, ele soprou nos discípulos, para que eles recebam o Espírito Santo com fogo. Que eu vou explicar para você depois sobre isso aí, ok? Então, nunca esqueça, ser batizado com o Espírito Santo, né, é uma coisa. E ser batizado com o Espírito Santo e com fogo, os dois juntos, né? Ser batizado com o Espírito Santo e com fogo ao mesmo tempo, tá? Que eu vou explicar para você. Então, ser batizado com o Espírito Santo com fogo é receber dons, que eu vou mostrar depois no tema completo para você mostrar dentro da Bíblia, certo? São vários dons que Deus dá. Vamos lá. Então, irmão, quando o pastor ele soprou, irmão, aí eu vim para trás. Aí eu vim para trás, né? Já tem as pessoas para segurar. Irmão, eu vou explicar para você a experiência quando alguém é batizado com o Espírito Santo com fogo, tá? Porque eu já tinha sido batizado com o Espírito Santo. Eu recebi o Espírito Santo quando eu aceitei Jesus, ok? Então, nessa hora, ali era o batismo com fogo. Então, irmão, eu vim para trás, olha. Irmão, é tão gostoso. Eu vou explicar para você aqui, para você entender. Irmão, é como você está entrando no profundo sono. Então, eu senti aquele peso, irmão, aquele peso, olha. Aí fui para trás. Aquele peso, irmão, tão gostoso. Parece que você está no paraíso. Parece que você está no paraíso. Irmão, foi tão gostoso, irmão, aquele peso. Parece que você está entrando no profundo sono. Irmão, foi tão gostoso esse poder. Esse poder que eu recebi. A unção, sendo batizado com o Espírito Santo, com fogo. Você recebe poder, recebe dons. Eu vou explicar melhor num tema completo, ok? Para você não ser mais enganado por essas pessoas. Então, irmão, aquele peso, irmão, que gostoso, irmão, que gostoso, que não dá nem vontade mais de se levantar. Não dá nem vontade mais de se levantar. Parece que você está no paraíso. Tão gostoso aquela presença, irmão. Aí eu fiquei no chão ali, né? Fiquei ali no chão. Que gostoso. Então, outras pessoas que caíram, eles falaram em língua. Mas por que eu não falei em língua? Por que eu não falei em língua? Porque é exatamente, irmão. Não é todos que vão falar em língua. Os dons são variados. Os dons são variados. E a própria Bíblia Sagrada, o apóstolo Paulo, ele fala, não estranhe. Quando o fogo, né? Quando aparece o fogo. Quando alguém é batizado realmente com fogo. O apóstolo Paulo fala, não estranhe. Ok? Então, vai acontecer algo com alguém, né? E no meu caso, foi diferente. Exatamente, eu fui batizado para receber o dom. E esse dom que eu sempre pedia a Deus era sabedoria. Eu sempre pedia sabedoria a Deus. Eu não pedia a bênção, não. Eu só pedia sabedoria a Deus. Então eu já fui realmente já batizado com fogo, com o Espírito Santo e com fogo, já nesse dom, o dom da palavra de Deus. Então isso é um processo que vai durar, né? Que você vai buscar a Bíblia
e você já começa a ter o dom da palavra, né? Você já começa a ter o dom da palavra. Aí Deus vai lhe dar realmente sabedoria. Então eu fui batizado realmente para receber o dom, né? Eu tenho assim, que uns recebem vários dons, né? E eu tenho alguns dons, né? Eu tenho o dom do louvor, né? Cantor do Senhor. Eu sou cantor do Senhor. Não cantor para ser famoso, para. Não, não. Eu sou cantor do Senhor. Cantor do Senhor não é aqueles que somente grava CD, não. Os verdadeiros cantor do Senhor não é aqueles que simplesmente grava CD, não. O cantor do Senhor são aqueles que cantam, realmente tem o dom, né, de cantar, né? Canta realmente, né, bonito, canta para o Senhor, certo? Então, os sacerdotes levitas, eles eram cantores do Senhor. Por acaso, eles gravaram CD? Não, então, irmão, os verdadeiros cantores do Senhor, não é simplesmente quem grava CD, não, ok? Porque muitos só têm como cantor do Senhor é quem grava CD. Né? Isso está totalmente errado, certo? Isso está totalmente errado. De você ter alguém que é realmente cantor de Deus se gravou CD. Não, isso está errado, ok? Então, né? Eu tinha um grande desejo, né? Eu tenho grande esse desejo, né? Também de gravar CD, né? Gravar CD. Mas o meu dom, irmãos, o meu dom é a pregação, é a palavra de Deus, é a pregação. O meu dom forte, o meu dom forte é a palavra de Deus, é pregar, é pregador, certo? Então eu tenho o dom, né? De louvor a Deus, assim, eu sou levita também, né? É só um modo de chamar, né? Porque levita mesmo são da tribo realmente legítima, né? De levita. Então, somos chamados de levita espiritual, né? Levita, que eram os cantores, levita, eles se tornaram cantores. De sacerdotes, alguns se tornaram cantores. Então, somos levita, aqueles que cantam, que é cantor do Senhor espiritualmente, eles são levita espiritual. Porque levita mesmo tem que vir da tribo de Levi, de levita, né? Então, somos levita espiritual, porque somos assim, né? Cantor do Senhor. Todos aqueles que cantam, louvam ao Senhor, são cantores do Senhor. Tem essa de que é só quem canta bonito, quem canta bonito tem voz bonita, é cantor do Senhor, não. Todos aqueles que louvam a Deus é cantores do Senhor, está cantando, louvando para Deus, ok? Bom, irmão, então já revelei para você aqui. Então, o meu batismo com o Espírito Santo e com fogo. Então, eu recebi o dom. E esse dom, e esse meu dom, é hoje o que eu tenho, né? Dom da palavra de Deus. E é por isso que na Bíblia tem lá vários dons. Dons da palavra de Deus, dom para discernir, vários dons. Então, quando a pessoa ela é batizada com o Espírito Santo, com fogo, ela recebe os seus dons. Lá na frente, ela vai reconhecer o seu dom, né? Ok? Então, não é imediato. Agora, sobre questão da sabedoria, de você ter o conhecimento, os mistérios de Deus que está oculto na Bíblia, que muitos não revelam, escondem, então você tem que procurar a sabedoria de Deus, para que Deus lhe dê discernimento, para que você possa entender a Bíblia Sagrada. O próprio Deus falou que ele deixou escrito, olha só, Deus deixou escrito. Então nós temos que procurar. Como é que você quer sabedoria? Como é que você quer conhecimento? Como é que você quer pregar a palavra de Deus se você não procura conhecimento?
Nada vai cair do céu por si mesmo, não. A sabedoria, o conhecimento está escrito, está na Bíblia. Então, você procura e Deus vai ver que você está interessado em buscar o conhecimento. Aí Deus vai lhe dar o dom de você interpretar a Bíblia Sagrada, certo? Quem nos ensina é Deus, é o Espírito Santo, não é o homem, não. Para você entender a Bíblia Sagrada, é somente Deus que vai ensinar para você, o Espírito Santo. Não é o homem, não. Então a Bíblia, ela não se interpreta com teologia sistemática, teologia não sei de quê, teologia como você saber interpretar a Bíblia, não sei o que. Não, não, não. Não é estudos de teologia de homens que vai fazer você entender a Bíblia, não. Porque todos esses, amado irmão, da teologia, eles pervertem o texto bíblico sagrado. Tá? Eles pervertem. Então, esses homens da teologia, alguns deles, mas a maioria, eles é contra a Bíblia Sagrada, sobre ser batizado com o Espírito Santo e com fogo. Então você já viu a prova aqui para vocês, que Jesus vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Temos duas coisas aqui. Jesus nos batiza com o Espírito Santo e também ele batiza com fogo. Então, não é todos que são batizados com o Espírito Santo e com fogo. Por quê? Porque não procura os dons, não procura, né, o conhecimento. Aí quer ter dom assim. Não, irmão. Você quer ter dom de Deus? Procure conhecimento, procure a Bíblia Sagrada. Aí você vai receber os seus dons, né? São variados dons. A pessoa pode ter ao mesmo tempo vários dons. Dom de cura, dom de profetizar a palavra de Deus, né? Dom de entender a palavra. Bom, são vários dons que Deus dá para você, certo? Então, irmãos, escute bem, tá? Escute bem. Todos esses que falam que não existe a língua estranha, língua de anjo, é assim, línguas estranhas entre você e Deus, são mentirosos, certo? São mentirosos. Porque eu já estou provando aqui para vocês duas partes. Então nós temos dois, tá? Nós temos dois batismos. O batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo e com fogo, certo? Então, o batismo nas águas é para arrependimento. Então, a pessoa, ela vai se batizar sabendo que ela tem que deixar o pecado, que ela vai se arrepender dos mal que ela praticou, do pecado. Então, ela vai se batizar tendo essa consciência que ela vai ser nova criatura. Ela não vai viver mais no pecado. Ok? Deram para entender? Então, o batismo, veja bem, o batismo nas águas continuou depois da morte de Jesus e ressurreição. Quando Jesus ele subiu ao céu, o batismo nas águas continuou com os apóstolos. O batismo com o fogo, com o Espírito Santo e com fogo, começou a acontecer, começou a acontecer já em Atos, tá? O batismo com fogo, com o Espírito Santo e com fogo, já começou a acontecer em Atos e diante. Isso eu vou mostrar para você, certo? Irmão, eu vou mostrar para você
o que aconteceu quando aqueles gentios, veja bem, quando aqueles gentios, eles receberam o Espírito Santo, algo aconteceu ali. Olha só, algo aconteceu ali. Olha que tremendo. Pois é, pois é. Algo aconteceu ali extraordinário, certo? Então, o que aconteceu lá em Atos é outra coisa. Foi línguas de homens para homens, ok? O que aconteceu em Atos foi línguas de homens para homens. Mas o que aconteceu depois de Atos não foi línguas de homem para homem, pregando para outros homens de outras línguas, não. Então são esses mistérios que eu vou revelar para vocês, que as seitas, os teólogos e muitos escondem de vocês. Eu já observei os temas desses calvinistas, dos teólogos, mas eles não revelam sobre esse assunto que eu vou mostrar para você dentro da Bíblia. Sobre aqueles gentios e sobre outros também. 12. Pois é. Vocês estão entendendo, irmão? Então, parabéns, parabéns e glória a Deus por aqueles que defendem os dois batismos. O batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Ok? Então, o próprio falsos mestres, assim como o Fábio, do canal Caminhando em Verdade, né? O apóstata da verdade, que ele prega uma mistura, misturando verdades com mentira, né? Com heresia. Irmão, a palavra de Deus ela é pura. A palavra de Deus ela tem que ser pura, somente verdades. Você tem que falar somente o que está escrito, ok? Somente o que está na Bíblia. E não começar a trazer histórias lá de fora. Outros ensinamentos lá de fora, de teologias, de teólogos, não. Por isso que eles pregam, né, doutrina de demônio. Eles pervertem, irmãos, a Bíblia Sagrada. Esses falsos mestres pervertem a Bíblia na cara de pau mesmo. Eles lêem o texto bíblico e aí eles contradizem o próprio texto bíblico por causa de teologias, estudos de teologias, de vários livros, várias bíblias de traduções. Irmão, o que eu estou vendo são pessoas pregando heresias por estar estudando várias bíblias, várias traduções. Porque os falsos mestres, para você entender a Bíblia, você pega várias traduções. Para você entender um texto bíblico, você pega várias traduções. Não faça isso. Não faça isso. Porque aí é o meio do diabo confundir a mente de vocês. Por exemplo, eu leio aqui na minha Bíblia. Eu leio aqui na minha Bíblia uma verdade completa. Aí eu pego outras Bíblias. Aí lá na Bíblia não vai ter o que está na minha Bíblia. Como é que fica isso aí? Irmão, como é que fica isso aí? Eu vou me tornar um herege. Eu vou me tornar uma pessoa incrédula. Tá? Preste atenção. Eu vou me tornar uma pessoa incrédula. Em que Bíblia eu vou acreditar agora, pelo amor de Deus? Eu lendo um monte de Bíblia e qual é a Bíblia que eu vou acreditar agora? Eu vou me tornar um herege. O diabo vai cegar a mente dessa pessoa. E hoje é o que você vê. Várias pessoas fugindo da Bíblia Sagrada. Porque leram, vive aprendendo em várias Bíblias. Essas pessoas fugindo da Bíblia Sagrada para acreditar em outros ensinos que está vindo por teólogos pervertidos da verdade.
está assim, irmão, assim de gente. A Bíblia foi o homem que não sei o quê, a Bíblia se contradiz. A Bíblia se contradiz. A Bíblia foi o homem que não sei o quê. Por quê? Essas pessoas estão lendo a Bíblia, várias Bíblias, várias traduções, e se corromperam totalmente. Totalmente. Irmãos, a lei de Deus, ele vai pôr aqui dentro de nós, no coração e na mente. A verdade Deus vai pôr aqui. As suas leis, ele vai pôr aqui. Não é que os 10 mandamentos foi abolido. Não, não, não. De maneira nenhuma. Não é que a lei de Deus foi abolida. Não. Deus diz que ia pôr as suas leis no nosso coração e mente. Mas por quê? Mas porque Deus falou que ia pôr nos nossos corações e na nossa mente. Eu vou explicar para você o porquê Deus ele falou isso para o seu povo antigo, que ele ia pôr as suas leis no coração e na mente, para nós carregar na mão. Vou explicar para você depois. Então, Deus não falou que ia abolir a sua lei, não. Deus não falou que ia abolir a sua lei. Deus disse que ia pôr no nosso coração. E Jesus fala, eu não vim abolir a lei. Mas que leis são essas que foram realmente abolidas? Que não é para nós praticar mais. Irmão, temos que estudar a Bíblia Sagrada. E não dizer que a lei foi abolida. Você comete um suicídio em dizer que a lei foi abolida. Porque o próprio Jesus falou que ele não veio abolir a lei. Então você vê quando a Bíblia fala dos 2 mandamentos, Jesus falou dos 10 mandamentos. Jesus falou dos 10 mandamentos. O apóstolo Paulo continuou, falou dos 10 mandamentos para as pessoas. Pois é. Então, cuidado com esses falsos mestres, assim como Fábio do canal Caminhando em Verdade, que na verdade é caminhando em mentira. Ele dizer que a lei, os 10 mandamentos, não precisa guardar mais. Ele não tem os 10 mandamentos, porque a lei foi abolida. Irmão, isso é doutrina de demônio. O apóstolo Paulo continuou a repetir sobre os 10 mandamentos. Ok? Jesus morreu na cruz, ressuscitou, foi para o céu. Os apóstolos continuou a falar sobre os 10 mandamentos, sobre as leis também antigas, que eu vou mostrar para vocês depois. Então, se desperte para os apóstatas da fé. A apóstata da fé é aqueles que estão se apostatando. São aqueles que estão se apostatando, irmão, da Bíblia Sagrada, para dar ouvido a todo vento de doutrina que estão vindo aí pelos falsos teólogos, pelos que estão se achando aí no Mar Morto, estão acreditando em baboseira, que Salomão prendeu os demônios, que Salomão não sei o quê, que Salomão teve sexo com o homem, isso pelo Rodrigo Silva, dos Adventistas. Que loucura é esta, irmão? Aonde é que está aqui? Aonde é que está na Bíblia que Salomão teve sexo com o homem? Irmão, Deus chamou para nós ser sábio e não acreditar nessas baboseiras do Rodrigo Silva da Igreja Adventista. Acreditar nessas baboseiras desses falsos judeus que falam desses livros estranhos. Não. Deus me chamou para eu ser sábio. Jesus falou, se alguém trouxer, veja bem, se alguém trouxer outros ensinos, não acrediteis. Agora, as pessoas estão deixando de ouvir a voz de Deus, né?
As pessoas estão deixando de ouvir a voz de Deus, a voz de Jesus. Estão dando ouvido a homens. Estão dando ouvido para teólogos que só pensam no dinheiro, em vender a palavra de Deus. Assim como Rodrigo Silva, você tem que pagar para você aprender a palavra de Deus com Rodrigo Silva, com esses teólogos que tem aí. Todos aqueles que cobram para ensinar, esses aí nunca viram a Deus coisa nenhuma, certo? Nunca viram a Deus coisa nenhuma, tá bom? Então aqui, já que eles falam em curso, já que eles falam de curso, né? O curso que eu estou dando aqui é de graça. E aqui é um curso que você vai aprender de coisas ocultas que está na Bíblia, que jamais, né, esses teólogos de teologia, pastores de teologia, vai revelar para você. E para eles revelar para você, você tem que pagar. Mas o que eu vou revelar desse curso grátis, né, eu vou usar a palavra curso também, né, a curso, ok? Então, aqui eu já estou dando curso grátis para todo mundo, a palavra de Deus, para ensinar as pessoas os mistérios, todos os mistérios, é de graça. Então aqui, irmão, o meu curso é isso aqui. Sempre o meu curso será a Bíblia Sagrada. E o próprio Deus é o meu professor até o fim. Se eu tiver de aprender a interpretar a Bíblia Sagrada, é Deus que sempre será o meu professor. Ok? Então, a Bíblia diz que é o próprio Espírito Santo que vai ensinar a todos. Então, existe o dom que Deus dá para você interpretar, entender a Bíblia Sagrada. É somente Deus. A Bíblia não se interpreta com o homem, não. Com livros, com tradução não sei de quem, com livro de escatologia, não. A Bíblia não se entende com o livro de ninguém. É o Espírito Santo que vai, né, ensinar para vocês, certo, irmão? É o próprio Espírito Santo. Nunca esqueça. Quem ensina a interpretar a Bíblia Sagrada é o Espírito Santo e ponto final, tá? Então, se alguém tiver de me ensinar, né, que nós aprendemos um com o outro, né? O sábio aprende com o outro sábio, né? Nós aprendemos um com o outro. Agora, tem que ser o que está escrito. O que o Espírito Santo já ensinou os mistérios para todos está na Bíblia. Então, se alguém tiver de me ensinar, que eu aprendo também com algumas pessoas, né? Tem que estar escrito, tem que estar escrito. Então, essa pessoa, ela tem que falar e me ensinar o que está escrito na Bíblia. Não é ensinar outros evangelhos, não. Outros ensinos, não. Tem que me ensinar, é o que já foi revelado do Espírito Santo que está na Bíblia Sagrada. E ponto final, ok? Então, o que eu digo aos irmãos é o seguinte: quem ensina a vocês a interpretar a Bíblia é o Espírito Santo. Porque se você for por esses homens de teologia, vocês vão pregar doutrinas de demônio. Porque todos que fazem teologias, eles saem pronto para ser um herege, um contradizente da Bíblia e poder vender a palavra de Deus. Todos da teologia, o intuito é comércio, é vender o curso, vender a palavra de Deus. O apóstolo Paulo revelou todos os mistérios, todo o conhecimento, o mistério do Espírito Santo está na Bíblia. Paulo revelou todo o mistério da sabedoria para as pessoas. Está na Bíblia Sagrada. Então busque a Bíblia e não livros de teologia de pastor nenhum, porque eles fazem teologia para fazer de vós comércio.
Para você aprender o mistério de Deus, a palavra de Deus, você tem que pagar. Você tem que pagar para o Rodrigo Silva, para o Eliseu Rodrigo, o pastor Eliseu Rodrigo, o insensato, violador da lei de Deus. Você tem que pagar a esses homens. Então, qualquer pastor ou pregador que cobra para ensinar o curso, esses não são povo de Deus. São povo do comércio. São povo do comércio. A palavra de Deus não se faz comércio, não. Os apóstolos ensinaram todo o conhecimento que ele recebeu. O mistério que estava oculto foi revelado aos santos, aos apóstolos. Está em nossas mãos, está aqui, em nossas mãos. Então, você quer aprender os mistérios e se tornar uma pessoa sábia, uma mulher sábia, um homem sábio, instruído em toda a palavra de Deus, para estar pronto para enfrentar e defender a Bíblia Sagrada sobre esses falsos teólogos, falsos pastores. Busque a Bíblia Sagrada. Peça sabedoria a Deus e busque a Bíblia. Aí você vai ver o que você vai receber. Você vai sentir, sendo derramado aqui o entendimento, quando você está lendo um texto bíblico, que você não está entendendo, Deus ele vai derramar aqui que você vai ficar tão maravilhado. Maravilhado, né? Que realmente o dom de interpretar a Bíblia vem do alto, tá bom? Então é isso aí, amado. Então, em questão da minha experiência, sobre a minha experiência, quando eu fui batizado com o Espírito Santo, com fogo, tá? Então, eu já fui, repetindo, eu já fui batizado com o Espírito Santo. Quando eu aceitei Jesus, eu já recebi a promessa do Espírito Santo, ok? Então, tem a outra parte, que é ser batizado com o Espírito Santo e com fogo ao mesmo tempo, ok? Então, vou trazer todo o mistério sobre isso. Muito esconde de vocês. Os falsos mestres, os calvinistas, a igreja adventista, vários aí, né, esconde a verdade de vocês. Eles sabem da verdade, mas ele não pode mostrar para vocês. Tá certo? Alguns não sabem, porque vivem nos seus estudos de teologia e de livros. Mas muitos não sabem a verdade que eu vou trazer para você, que realmente existe e sempre existiu. Depois dos apóstolos, ali com os apóstolos existiram os dois batismos. Então, quando Jesus ele é batizado nas águas, então Jesus ele sai da água. Então Jesus ali foi batizado pelo Espírito do Pai, foi batizado com fogo pelo Espírito do Pai. Ali já encheu ele de sabedoria, né, que ele já ia ser tentado pelo diabo. Então Jesus, quando ele sai da água, ele foi batizado pelo Espírito do Pai. O Espírito do Pai. Não foi outro Espírito, não. Tá bom, irmão? Então, deixando bem claro para os irmãos aqui, que depois eu vou trazer detalhe melhor. Olha só. Olha só. Ó, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, o batismo nas águas é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Certo? Os três são um. Mas quem são esses três? A pergunta é, quem são esses três? Vou falar para você. Jesus, que é o homem, né? A carne, o homem, Jesus. O Espírito Santo é o verbo que está
dentro de Jesus. O Espírito de Jesus é o próprio Espírito Santo, o Verbo, ok? Então, por isso que a Bíblia fala de três: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, o Filho de Deus é Jesus, né, que nasceu em carne. É o homem que nasceu em carne. É o Filho de Deus, né? E o Espírito Santo é o Verbo que está dentro de Jesus. Então, por isso que diz, os três são um. Não existe outro Espírito. Não existe três Deus, não. Então, esse mistério que eu estou revelando para você. Então, essa coisa de trindade de três Deus, um é diferente dos outros, mas são o mesmo, não sei o quê, que Jesus é um, o Espírito Santo é outro, Deus é outro, e separando, irmão, isso foi trazido pela igreja pagã, isso foi trazido pela igreja católica, e o próprio Dutério, o herege, ele trouxe para o cristianismo. Dutério trouxe para o cristianismo a trindade de três Deus que ele trouxe da igreja católica. Os próprios padres falam que Dutério trouxe muitas coisas da igreja católica para o cristianismo, e realmente trouxe mesmo. Então, irmão, os três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ok? Os três são um. O Filho, que é o homem que nasceu na terra, Jesus é o Filho, que é o homem, a carne, e o Espírito Santo é o Verbo que está dentro de Jesus. Então, os três são um. Então, não existe outro Espírito. Não, não. Então, quando a Bíblia diz, né, que o próprio Jesus fala, eu e o Pai faremos morada em vós. Eu e o Pai faremos morada em vós. Então, os três está em nós. Os três está em nós. Qual esses três? O Pai, o Filho, que é Jesus, e o Espírito Santo, né? O Espírito. Então, Jesus, ele aparecia em espírito, né? Ali com o corpo, cara, com o corpo. Só quem podia ver Jesus, que ele aparecia, né? Porque outras pessoas não podiam ver, né? Outras pessoas, como aqueles soldados romanos, ele não viu Jesus, ele não viu Jesus. Então Jesus apareceu em espírito para Paulo. Quem era que aparecia para os discípulos ensinava. Quem era que ensinava aos discípulos? Era o próprio Jesus, o próprio Espírito Santo. Quando Jesus volta ao céu, ele recebe a sua divindade. Ele volta a ser aquilo. Ele volta a ser, né, o Verbo. E este Verbo, o Espírito Santo, veja bem, o Verbo, o Espírito Santo, ele agora tem um corpo, tá? O Espírito Santo, que é o Verbo, ele agora tem um corpo. Então, os três são um. Porque isso conta com o corpo, tá? Os três que são um, se conta com o corpo, que é Jesus, o homem que, né? Você já sabe do que eu expliquei aqui. Então, trindade são da Igreja Católica que Dutério e junto com Calvino trouxeram esse paganismo de três Deus, trindade, ok? Alguns calvinistas aí que eu já ouvi, que acreditam em trindade, eu já ouvi, tem um programa dele aí de trindade. Esses pastores da teologia que acreditam em trindade de três Deus, não estou aqui falando de todos, porque são homens pervertidos da verdade, são do comércio, são da Bemalaia de Dutério. O próprio Dutério queria tirar o texto de Tiago, que a salvação é só pela fé. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Então, Dutério, junto com Calvino, calvinista, eles queriam tirar. Mas glória a Deus.
que eles não podem tirar, não. A verdade ninguém pode tirar, ninguém pode nada contra a verdade. Amém? Ninguém pode nada contra a verdade, né? E quanto mais a verdade ela vai sendo manifesta, eles vão perdendo batalha. A mentira é mostrada. Quando nós mostramos a verdade bíblica,